Marcos capítulo 9, de 14 a 27. O texto sagrado diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou à geração incrédula: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu quero que a gente possa prestar bastante atenção, em especial, nessa declaração: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Verso 25 a 27 agora. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai, nós oramos que a tua boa palavra alcance não apenas a razão, o íntimo do coração, que ela venha nesse momento ao encontro dos nossos corações como alimento para o nosso espírito e também alimento para a nossa fé. Que ela provoque, ó Deus, alinhamento na nossa crença e que ela conduza-nos pela ação personalizada do teu espírito a uma mudança de atitude naquilo que o Senhor espera de nós, no quesito das ações práticas. Nós suplicamos graça e favor do Senhor, para que de fato a ação da tua palavra, mais uma vez, traga as marcas do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui um episódio onde o Senhor Jesus não apenas cura, ele liberta um menino terrivelmente opresso. Mas eu gostaria que, olhando o contexto de tudo que aconteceu, das falas que nos foram registradas, não por acidente, mas intencionalmente, o Espírito Santo nos guiou a ter acesso a esse conteúdo. E basicamente o que nós percebemos é um pai com um filho em grande necessidade. Nós podemos dizer que esse homem estava no lugar certo, diante da pessoa certa, que era Jesus, para poder receber socorro. Mas o que o texto nos ensina é que não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, com uma atitude errada. Quando Jesus chama aquela geração de incrédula, aquele pai diz: trouxe para os seus discípulos resolver, mas eles não puderam. O desabafo de Jesus me chama a atenção. Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Basicamente o que eu e você precisamos entender é que incredulidade, ela desagrada a Deus, ela fere profundamente a Deus. Mas nesse mesmo momento nós também temos orientações nas escrituras muito claras sobre aquilo que agrada a Deus em contraponto. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador, traduzindo, recompensador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Quando olhamos para as escrituras, é evidente que o tipo de atitude correta de fé agrada ao Senhor e que uma atitude de incredulidade sempre produz o contrário. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Ele está no ambiente de incredulidade, está para ministrar cura a um homem que tinha uma mão mirrada. E evidentemente, quando olhamos para esses relatos, eles nos ajudam a compor um entendimento.
Deus espera de nós fé. E o tema da minha mensagem hoje é a responsabilidade de crer. Porque se Deus não age a não ser por meio de fé, e a Escritura é muito clara sobre isso, o justo viverá da sua fé. Nós não apenas nos convertemos de fé, nós vivemos de fé, né? Nós precisamos entender claramente, né, esse desenho de que sem fé não só é impossível agradar a Deus, mas nós não recebemos nada de Deus. A Bíblia é muito clara, desde a salvação: quem crer será salvo, quem não crer, condenado. Nós não acessamos absolutamente nada do que Deus tem. Tiago capítulo 1 diz: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, não receberemos absolutamente nada. Então é necessário que haja fé. Alguns atribuem que a fé, como é uma dádiva divina, precisa vir dele, é decisão dele, o que geraria para mim um protocolo confuso, quase que excessivamente burocrático. Deus me diz: sem fé eu não posso fazer nada por você, mas sou eu que te dou fé. Logo, se eu não tenho fé, foi ele que não me deu. Nós precisamos entender que a responsabilidade de crer é nossa. E como acessar esse lugar? E eu creio que nós temos algo nessa conversa que é importantíssimo que a gente perceba. Quando esse pai simplesmente, né, se dirige a Jesus, eu e você precisamos entender que nos versículos anteriores nós temos Jesus, né, no monte, a transfiguração, 3 dos seus principais discípulos, dos mais próximos, estavam com ele. E agora, quando Jesus desce com Pedro, Tiago e João, ele chega e ele encontra a multidão ali, literalmente, né? A Bíblia diz que havia uma discussão. Escribas, né, estão discutindo com os discípulos. E Nosso Senhor chega e basicamente a pergunta, se fosse na linguagem de hoje, seria: o que é que está pegando? O que é que está rolando aí? E nem os escribas estão atacando os discípulos, nem os discípulos estão sendo atacados. Responde. Quem responde foi o pai do menino: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho. Eu pedi que os seus discípulos expulsassem, mas eles não puderam. Basicamente, eu tenho um problema e eles não puderam fazer nada. Aí, o que ele fala para Jesus? Se você olhar, por exemplo, o versículo 22, ele vai dizer assim: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, porque eles não puderam. Então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele diz: eu vim para um grupo que não pôde resolver, eles não podiam. Se o Senhor pode, ajude. Agora olha a resposta de Jesus, verso 23. Ao que Jesus respondeu, Jesus vai literalmente repetir a pergunta dele: se podes, se o Senhor pode. Jesus está dizendo: você está jogando para mim a responsabilidade? E Jesus devolve, como diziam os antigos, a batata quente. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: a possibilidade está em mim, no sentido de ter o poder de carregar a solução, mas de acesso, a possibilidade está em você. Se você crer, vai acessá-la. Se não crer, não vai acessá-la. E sabe, isso precisa ficar claro para mim e para você. Nós precisamos parar de achar que Deus responde necessidade. Deus responde fé. Toda pessoa tem necessidade de ser salva, mas se não crer, não vai acessar a salvação que Deus disponibilizou, porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Mas eu e você precisamos entender que o próprio Deus o tempo todo joga para mim e para você a responsabilidade. Você lembra do que Jesus fala para a irmã de Lázaro? Se creres, condicional, se, verás a glória de Deus. Ele está dizendo: ver a glória de Deus não depende só da minha decisão de manifestá-la, depende de você acreditar. Então, se a fé tem de fato esse papel, e eu e você entendemos qual é a nossa responsabilidade, gente, isso vai aparecer o tempo todo nas Escrituras. Eu não quero ser exaustivo aqui, porque, né, o nosso propósito hoje é ser prático, provocar resposta, mas nós precisamos de alinhamento doutrinário. Em Mateus, no capítulo 8, no verso 13, Jesus fala com o centurião: seja feito conforme a tua fé. Jesus não falou: seja feito conforme o meu poder, seja feito conforme a minha grandeza e soberania. Ele falou: seja feito conforme a sua fé. Em Êxodo, no capítulo 14, versos 15 e 16, quando Moisés está diante do Senhor clamando, né, por socorro e intervenção, porque saíram do Egito, agora o faraó está perseguindo, eles estão diante do Mar Vermelho, não tem para onde fugir. O que é que Deus responde para Moisés? Porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marche. Deus está dizendo: já tirei vocês de lá, disse que ia livrar, agora você vai parar diante do obstáculo esperando que eu faça? Ande em frente, mas tem um mar, ande.
E a Bíblia nos mostra um dos maiores milagres que a humanidade já viu, aquele mar se abrindo diante deles, né? Nós podemos observar várias vezes. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, nós vemos, né, que ele é um instrumento de Deus para que um paralítico fosse curado. E é interessante que a Bíblia mostra que o resultado foi que todo mundo passou, né, a louvar, exaltar a Deus depois da cura daquele paralítico. Agora, o apóstolo Pedro pregando, ele vai dizer no versículo 12, se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, eu vou ler o 12 e o 16 de Atos 3. No 12 ele diz: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Pedro está dizendo: não foi a gente que resolveu. Então quem foi? Verso 16: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Ele está dizendo que quem fez não foi a gente, foi o nome. Mas a fé no nome permitiu que ele recebesse aquilo que ele recebeu. Quem está entendendo? Texto após texto, nós podemos percorrer as declarações das Escrituras. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nem se fala, nós temos inúmeros exemplos. Em Atos, no capítulo 14, a Bíblia nos fala que Paulo e Barnabé estavam ministrando numa cidade chamada Listra. Lá, eles também seriam instrumentos de Deus para que uma cura acontecesse. Verso 8, vou ler do 8 a 10 de Atos 14. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Se você puder, repita comigo: viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. A partir disso, o evangelho vai prosperar naquela cidade. Nós temos, né, um grande impacto acontecendo. Mas, versículo 15, você vai ver Paulo e Barnabé dizendo: senhores, por que estão fazendo isso? Que quiseram prestar culto a ele como se eles fossem divindades. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E a partir daí ele vai pregar o evangelho. Mas de novo eles estão dizendo: não foi a gente, foi a fé. Texto após texto, a responsabilidade de crer sempre estará colocada sobre o homem. Eu e você precisamos compreender isso. Evangelho de Marcos, nós temos um texto que tanto, né, retrata um episódio na cronologia do ministério de Jesus, da vida dos discípulos, como também nos ensina o princípio. Marcos 4, a partir do 35, diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Ele diz: nós estamos na iminência de naufragar, de morrer, e o senhor está aí dormindo. Verso 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Ele não pergunta só por que vocês não têm, como que ainda, depois de tudo que vocês já viram, vocês não têm fé? Vocês estão me seguindo porque acreditam que eu sou o Messias. Vocês acham que o Messias ia afundar, ia naufragar, que Deus teria feito essa obra pela metade e mal feita dessa forma. Mas de novo a pergunta é: por que vocês não têm fé? Basicamente, como eu disse, não importa quantos textos a gente vai caminhar, nós vamos descobrir de quem é a responsabilidade de crer. Eu lembro do dia que essa ficha caiu, mas caiu para mim com força, com clareza. Eu acredito que isso deve ter sido no início de 1998. E no final de 97 eu tive um problema numa mudança, fiquei com uma hérnia de disco terrível, né, que me deixou assim de cama um mês sem conseguir andar. Quando eu saí da cama e estava assim me arrastando com muita, né, dificuldade, eu lembro que eu tinha que cumprir um compromisso de uma agenda e pregar em outro estado, né? E lá fui eu para pregar. Mas a viagem
me fez piorar um pouquinho, né? Estava melhorando o quadro, mas aquele tempo todo da viagem, sentado, forçando. E eu lembro que para eu subir, né, sair da cadeira onde eu estava, chegar até o púlpito, eu brinco que foi quase uma eternidade, que eu literalmente me arrastava. Quando eu cheguei lá, não precisava explicar nada para ninguém. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Fiquei debruçadinho na mesa. Eu falei, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Tive um acidente, estou com a hérnia de disco séria, estou em crise, estou com dor, vim para honrar minha palavra. Mas está difícil até ficar em pé. Então vocês me perdoem, eu vou ficar debruçadinho. E estou pregando o tempo todo desse jeito. Lá pelo final, o Espírito Santo me traz uma palavra de conhecimento do meu espírito. Nítido e claro. Chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. Eu comecei a rir. E do jeito que estava rindo, falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, eu nesse estado acabei de receber uma palavra de Deus. Chame à frente os que estão sofrendo de hérnia de disco. E o Senhor me falou algo que eu nunca ouvi, nem antes nem depois. Eu vou curar todos. Gente, mesmo quando nós estamos num ambiente de cura, não é todo mundo que tem o mesmo problema, não é todo mundo que você ministra, né, que recebe por inúmeros motivos, inclusive muitos deles além da nossa capacidade de explicação. Mas eu falei, se você consegue crer na palavra de Deus e tiver esse problema, ninguém vê por outro problema, que eu não oro por outra coisa, mas se tiver, vem à frente. O auditório devia ter umas 400 pessoas, uns 20 vieram para frente. Eu falei, certeza que todo mundo é hérnia de disco? Sim. Eu falei, vamos separar para eu saber por onde eu começo. Aí eu falei, quem está com dor, em crise, vem para o lado de cá. Quem não está sentindo dor nesse momento, espera do lado de lá. Porque eu falei, a melhor forma de ver se Deus vai agir é para quem está sofrendo, para quem tem como averiguar. Só 3 caras do lado de lá. A maioria veio tudo do lado de cá. Eu falei, todo mundo zoado assim? Alguém falou que nem o senhor. Ok. Aí lá vou eu orar. Falo, Deus está aqui para curar a hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu disse, Deus não faz isso comigo. Mas eu fui lentamente, desci. Eu lembro quando eu cheguei perto do primeiro, imaginando que não estava inspirando nem um pouco de confiança. Só olhei para ele e falei, você está pronto? Ele falou, tô. A hora que eu estendi a mão para tocar nele, gente, foi quando saísse um tiro de canhão do meu ombro. Uma coisa correu e foi sincronizado, né? Eu estava com a mão em movimento. A hora que eu toquei na testa dele, eu senti que aquele calorão que correu no meu braço, né, saiu pela ponta da minha mão. Eu vi a reação dele. Eu deduzi. O que saiu daqui entrou ali. Falei, o que acontece? Ele falou, entrou um negócio quente a hora que o senhor me tocou. Falei, procurador, meu Deus, não tenho mais. Aí tudo que você precisa na hora de administrar cura é o primeiro dar certo. Aquilo mexe com a fé de todo mundo. A hora que ele começou a pular, dançar, não tem mais nada, eu olhei pro segundo, falei, você está pronto? Ele falou, tô pronto. A hora que estiquei a mão, a mesma coisa, nunca senti isso antes, nunca senti depois, não estou criando regra nem doutrina. A hora que estendi a mão, ele reage semelhante ao primeiro. Falei, esquentou aí? Ele falou, não, então uma coisa fria. Falei, estava quente quando saiu daqui, o problema do termostato é contigo. Eu falei, a dor. Meu Deus, não tem. Gente, um por um, ele sendo curado na hora. Só que entre um e outro, como é que eu andava? Depois de uma meia dúzia, eu pensei, eu tenho que pegar isso para mim também. Mas ficaria muito feio eu botar a mão em mim mesmo. Aí eu tentei discretamente, tipo mulher grávida, botar a mão nas costas, não sentia nada. Botava no outro, tiro de canhão, calor, né? Botava em mim, nada. E eu fui vendo aquelas pessoas, uma por uma, ser curada. E quando terminou, para não dizer que eu estava do mesmo jeito, um pouquinho pior pelo esforço. Eu lembro que o palco era um pouco mais baixo do que esse. E quando terminou a reunião, eu sentei no palco, eu estava assim, meio desgostoso com Deus. Eu falei para Deus, todo mundo foi curado. E eu estou no mesmo estado. Falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Eu parei de pregar na hora. Nesse estado, eu fiz esse papel de pateta, falei para Deus, porque eu criei na sua palavra. Eu criei que o Senhor ia fazer o que o Senhor fez nos outros. Como é que não tem fé? Aí eu falei, se alguém acusar de falta de unção, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Tiro de canhão, nunca aconteceu antes. O calor correndo do braço, a unção era perceptível. E eu falei para Deus, por que é que eu não recebi? O Espírito Santo falou comigo nítido e claro, eu não esperava pela invertida. Ele falou, o propósito dos dons do Espírito que operaram em você são para edificação de outros e não para edificação pessoal. Eu falei, então eu vou ter que esperar um aparecer, me revelar, me chamar para resolver meu problema. O Espírito Santo falou comigo, ou isso, ou você decide usar a fé que você prega. A responsabilidade é sua. E naquele dia eu percebi que mesmo botando a mão, tentando entrar na onda, eu estava vendo as pessoas serem curadas por uma manifestação da unção, de uma determinação de Deus. Mas eu percebi que minha fé não estava pronta para aquilo.
Mas sabe o que eu fiz? Chamei a responsabilidade, falei, eu vou resolver isso. E não importa o tempo que leve. Foram 6 meses. Confessando a palavra de Deus todo dia. Tudo quanto é versículo de cura, né? Tudo quanto é reunião. Gente, nas células, assim, eu quase acelerei a calvície de tanta imposição de mãos. Não tinha lugar que eu estava que eu não orasse, que eu não declarasse, que não pedisse oração, até que um dia finalmente desapareceu. Outro dia alguém perguntou, pastor, como foi? Eu falei, não sei, estava num batismo, né? E nós fazíamos o batismo num rio, era um lugar bonito, tinha um piquenique, e alguém falou, pastor, a moçada está pulando lá do alto da cachoeira, e nós estamos preocupados, será que não dá para o senhor dar uma averiguada, ou até regular para a gente não ter nenhum imprevisto? Aí cheguei lá e falei, gente, vocês estão se arriscando aí. Aí um falou para mim, pastor, eu sou bombeiro, já mergulhei, é fundo, não tem perigo de achar pedra, não tem sucção subterrânea. Ele falou, e eu estou de olho, se eu precisar, inclusive sou o salva-vida, pode ficar tranquilo. Falei, certeza, não tem problema? Ele falou, certeza. Falei, então vou pular também. Foi de quase 30 anos atrás, né? Subi, em vez de só mergulhar para lá de pé ou de ponta como eles, ainda resolvi dar uma de exibido. Irei de costas e dei um mortal para cair de pé. Quando eu dei um mortal, gritou, as costas! E foi só nesse momento, antes de dar o tibum dentro d'água, que eu lembrei que eu não poderia ter feito. A hora que eu saí, ele falou, não doeu. Eu falei, nadinha. E aí eu fazia todos os movimentos. Honestamente, eu não sei se aconteceu naquela hora, se aconteceu antes, mas foi a hora que eu percebi. O que eu entendi e eu decidi usar para a minha vida. Nós precisamos parar de transferir para Deus. Um homem rico pode fazer uma doação generosa para você ou para qualquer causa. O fato de ele ter o poder não significa que ninguém vai receber nada. Ele tem a capacidade financeira. Agora, se ele quiser, a conversa começa a mudar. E muitas vezes nós olhamos para Deus quase como assim, o senhor pode, o senhor talvez queira, mas se não está fazendo, não deve estar querendo. Por quê? A gente não entende essa dinâmica de acesso da fé do lado de cá. E nós precisamos chamar a responsabilidade. Quem está entendendo? Dito isso, segundo tópico, primeiro é o questionamento de quem é a responsabilidade. Segundo, crer é uma decisão. Quando Jesus não apenas repreende, né, aquela geração, porque, gente, as palavras de Jesus são fortes aqui, e eu e você precisamos de fato dar atenção a isso, né? Quando no verso 19 Jesus exclama, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando vou ter que suportar? Ele está dizendo, é duro ver essa falta de fé de vocês. E aí nós temos um momento específico onde aquele pai vai dizer para Jesus, se pode? Jesus diz, se pode não, tudo é possível que crê, não jogue para cima de mim, depende de você. É você que tem que ter um posicionamento de fé para você poder acessar aquilo que eu posso e aquilo que eu quero fazer. No momento que Jesus fala isso, o que esse homem declara? Verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Mas ele parou aí? Não. Ajuda-me na minha falta de fé. Basicamente ele está dizendo, eu decido crer, eu vou usar o que eu tenho, mas eu não tenho tudo o que eu preciso. Quando ele diz ajuda na minha falta de fé, ele não está dizendo que não tem fé nenhuma. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero ter outra conversa com vocês sobre como nós podemos intencionalmente fazer a fé crescer. Mas a fé é uma decisão. Bastou essa decisão. E basicamente aquele homem estava dizendo assim, entre o copo cheio e vazio, eu olho primeiro, né, para a metade cheia, né? Ele diz, eu creio. Ele toma uma decisão, eu decido crer. E a partir daquele momento, o mesmo pai que não conseguiu o resultado antes, agora vai ver um milagre de cura e libertação acontecer. Por quê? Ele tomou uma decisão. Uma decisão que eu e você também precisamos aprender a tomar dia a dia. A fé não é sentimento, gente. É decisão. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé não é um sentimento. É uma decisão. Agora, a Bíblia também fala sobre combater o combate da fé. Que combate é esse? A fé não só não é um sentimento, como muitas vezes é uma decisão que nos leva a lutar contra sentimentos que são opostos à decisão da fé. É uma batalha de fé. E nós vamos ter que aprender a lutar sobre a fé. Mas isso é assunto semana que vem. O que Jesus fala para um outro homem, Jairo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, esse homem chega a Jesus e fala assim, minha filha está terrivelmente enferma. E ele pede
que o Senhor Jesus ajude. E o Senhor Jesus diz: eu vou curá-lo. E está indo para a casa do homem. No meio do caminho vem a mulher hemorrágica e fura a fila. Literalmente, porque quem estava na vez era o Jairo. Você já teve essa sensação de que você está orando, tem uns crentes que furaram a fila, passaram na sua frente, receberam um milagre, mas nessa de Jesus atende a mulher e tudo que aconteceu, alguém chega, para o Jairo, verso 35 de Marcos 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha morreu, por que você ainda acomoda o mestre? Deixa quieto, deixa o mestre em paz. Em outras palavras, não tem mais nada a ser feito. Verso 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, ao que eu e você vamos ter que decidir muitas vezes, sem levar em conta o que outros estão dizendo. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. As traduções antigas: não temas, crê somente. Presta atenção, fé e medo não dividem o mesmo ambiente. Se a fé entra, o medo tem que sair. Se o medo entra, provavelmente a fé está saindo. Jesus olha para ele e diz: não tenha medo. Tipo, não assuste com o que você ouviu. Se posicione. Jesus está dizendo: a responsabilidade de crer é sua, a decisão é sua. Tome o posicionamento. E a Bíblia nos mostra que na sequência Jesus vai fazer o quê? Ressuscitar a menina que não deu tempo de curar. Aqui eu quero trazer um insight do nosso saudoso pastor Francisco. Eu lembro de uma época que eu estava numa crise. Eu falei: Deus me prometeu umas coisas, Ele não fez, está piorando. E ele me citou esse texto. Ele falou: Jesus prometeu curar a filha de Jairo, atrasou, ela morreu. O que ele fez? Pagou a conta com juros e correção monetária. Arcou com todas as consequências do atraso, entre aspas, da ação dele. Eu e você precisamos entender e crer de todo o coração quando nos posicionamos. Gente, se é sobrenatural, não tem fácil e difícil. Uma vez trouxeram um paralítico para Jesus. Jesus, percebendo aquele que baixaram pelo telhado, percebendo o que estava no coração do povo, Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer esse homem: perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? A única vez que Jesus apresentou uma conversa onde ele fala de níveis, ele nunca falou o mais difícil, ele falou o que é mais fácil. Porque para Deus não tem mais difícil, tem mais fácil. Ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu também te digo: levanta e anda. E o paralítico andou. Nós precisamos, quando falamos do sobrenatural, entender: se é uma palavra de Deus, Ele vai cumprir aquilo que falou. Eu disse para Abraão: vou te dar um filho, através desse filho todas as nações da terra vão se abençoar. Depois Deus disse: me ofereça o filho em sacrifício. Faz sentido? Não. Deus pode ser contestado? Não. Deus mente, muda de ideia no meio do caminho? Não. Isso leva Abraão a qual decisão? O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos, porque o que ele falou antes, ele vai cumprir, mesmo que eu peça para entregar esse menino. Sabe, essa coerência é fruto de conhecer, entender a Deus e de tomar e sustentar uma decisão. A fé é uma decisão, crer é uma decisão. Nós podemos percorrer as escrituras olhando texto, após texto, e como eu disse, nós vamos encontrar um padrão que se repete. Eu volta e meia comento isso aqui, eu gosto de ler as escrituras procurando padrões que se repetem. E quando nós falamos de fé, não é diferente, porque nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de uma doutrina, Olhando para cada declaração das escrituras, a gente vai encontrar vez após vez, eu repito as mesmas coisas. Um dos evangelhos, fala a respeito de um cego de nascença sendo curado por Jesus. O evangelho de João relata isso, na verdade, no capítulo 9, a partir do verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsado da sinagoga, o que foi curado. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E diz: eu quero crer. Mas quem é? Jesus respondeu: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Porque até Jesus curá-lo, ele não tinha enxergado. Assim que passou a ver, ele sai fazendo a festa e não sabia nem explicar quem foi que o curou. O verso 38 diz: então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Quando eu olho para textos como esse, você vê alguém que, diante da simplicidade de uma explicação de Jesus, o posicionamento: é isso, eu faço. Em Marcos, no capítulo 11, nós temos o relato de Jesus
falando uma palavra contra uma figueira, e a Bíblia diz que ela literalmente se secou. Eu vou ler a partir do verso 20 de Marcos 11. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Verso 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte: levante-se, jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus está dizendo: tenham fé em Deus, um imperativo. Eu e você que temos que ter fé. Ele está dizendo: é sua decisão. Eu tinha 15 anos de idade quando comecei a entender esse texto, e eu falei: eu posso falar para o monte? Eu sabia que Deus não estava falando da gente ficar brincando com a topografia terrestre, mas os montes normalmente representam obstáculos. E naquela ocasião, aos 15 anos de idade, eu lembro que eu tinha uma verruga tinha surgido no meu dedo indicador da mão direita, né? E de repente essa verruga deu cria. Um dia um amigo meu percebeu, ele falou: cara, você tem uma verruga na ponta de cada dedo. E eu estou vendo uma que não é na ponta do dedo. Certeza que você é o cara que fica mordendo a unha e começou a morder a verruga. Ele falou: aí você vai morder a ponta do dedo, e plantou uma verruga em cada dedo. Eu até hoje não sei se tem base científica o que ele falou. Honestamente, nunca nem pensei de atrás até a hora de contar isso para você. Mas eu falei: como é que você sabe que é isso? Ele falou: porque eu tive o mesmo problema. Eu mordia uma, mordia os outros, foi passando. Eu olhei para a mão dele, não tinha nada. Eu falei: mas o que você fez? Ele falou: não, na época eu não era crente, fiz uma simpatia. Joguei o toicinho para trás, não sei o quê. Eu falei: sumiu? Ele falou: sumiu. Eu fiquei indignado. Eu falei: se alguém que não conhece o Senhor Jesus, crendo em uma fonte que não é confiável como a nossa, teve resultado, eu me recuso. Falei: meu primeiro monte para começar, ou 10 montinhos para eu começar treinando. Eu lembro que eu olhei para aquelas mãos. Eu falei: verruga, eu amaldiçoo vocês, como Jesus fez com aquela figueira e como diz que a gente também pode fazer. E eu decido falar: sai daqui da minha mão, vai para o mar. Eu na hora não sabia se tinha que mandar um mar específico. Falei: pode escolher o mar que quiser, mas não vai ficar aqui. E eu simplesmente esqueci do que aconteceu. No dia seguinte, acordei pelo hábito, fui morder a verruga na mão e não achava, olho nas mãos, não tinha mais nada, tinha desaparecido tudo aquilo. E um garoto de 15 anos, quando tem uma experiência dessa, não adianta alguém chegar e dizer: sumiu por coincidência. Sabe, você começa a entender: peraí, eu decido crer, eu decido corresponder, eu posso acessar esses lugares. E gente, se Deus resolve verruga, que honestamente não acredito que seja nenhum problema de saúde sério, está mais para estético. Dr. Kelly, tem algum problema com a verruga que eu não conheço, ou é só estético? Se até isso ele está preocupado, você acha que problemas maiores que você está enfrentando, ele não vai se preocupar com você? Agora nós precisamos entender como acessar, e nós vamos ter que entender: a responsabilidade de crer é nossa, a decisão é nossa, e a gente começa com o quê? Com aquilo que a gente tem. O pai daquele menino diz: eu creio, a me ajuda com a minha falta de fé. Basicamente ele está dizendo: o copo está meio vazio, meio cheio. Eu começo olhando para a metade que tem. Ou seja, ele está dizendo para Jesus: eu não tenho o copo todo, mas essa metade eu decido usar. O Senhor pode me ajudar com o que falta? E esse é o grande ponto da virada. Eu comecei a entender que usar a fé que a gente tem é uma das melhores formas de fazer a nossa fé aumentar. E eu quero te mostrar isso pelas Escrituras. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. No verso 3, eu vou começar no 3 e o 4. Jesus diz: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Gente, honestamente, o ensino do perdão, até hoje, não era só para os discípulos aqueles dias, é um dos maiores desafios para nós. Quando Jesus fala isso, não só de perdoar, mas até 7 vezes por dia. Você pensar que o dia acabou, zerou o crédito, o miserável pode começar tudo de novo. 7 vezes por dia, amanhã ele tem mais 7, depois mais 7, sem contar outra conta, que Jesus falou dos 70 vezes 7, e aí só vai ampliando. Versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles estão andando com Jesus, eles já estão vendo um outro recitar
o cego enxergar, o ouvido surdo ser aberto, o paralítico andar, leproso, né, ser purificado da sua lepra, morto ressuscitar, milagre atrás de milagre. Mas eles olham para Jesus, beleza, crê nessas coisas, tudo bem, mas perdoar esse tanto, nós não temos fé. O que nos mostra o quê? Perdão não é sentimento, é decisão, e é uma decisão de fé. Mas eles olham para Jesus e dizem, aumenta a nossa fé. Isso significa que é só pedir mais fé? Não, nós temos que olhar para a resposta de Jesus. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. De novo Jesus fala de movimentar alguma coisa. Agora ele está diante de uma moreira, ele também fala de tirá-la, né, de mandá-la embora. A pergunta é, o que é que significa essa fala de Jesus? A NVI, a nova versão internacional, a versão que eu gosto de ler, recomendo, né? Mas muitas vezes essas versões, que elas não são por literalidade, elas são por equivalência, que elas tentam explicar em vez de só traduzir, ao mesmo tempo que ajuda, às vezes atrapalha. Porque nesse versículo, a NVI cometeu uma infelicidade gigantesca. Eles traduziram assim o verso 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Gente, você vai vasculhar o original grego, nenhum lugar tem a palavra tamanho. Isso é uma suposição, e totalmente equivocada e desalinhada com todo o restante do ensino da fé. Porque basicamente as pessoas dizem, não, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, tudo está resolvido. Gente, faria sentido, em algum momento, Jesus repreender a fé pequena de alguns. Outro momento, elogiar a grande fé dos outros. Se a fé pequena já resolve tudo, então por que ele repreendeu os discípulos por uma pequena fé? E por que é que ele elogiou a fé grande de outros? E se tem fé pequena e fé grande, é porque fé cresce. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, você não vai transportar monte com a fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Mas o que é que Jesus queria dizer? Em outra parábola, ele fala da semente da mostarda e diz, é a menor de todas. Mas depois que você semeia e planta, e vem uma hortaliça, vem algo muito maior do que aquilo que você tinha. Até a quantidade de sementes multiplica. Jesus está dizendo sobre fé como semente, não tem nada a ver com o tamanho. E diz, usa o que tem, planta o que tem, e você vai colher mais do que tem. Porque cada vez você decide crer em Deus, não importa se é uma experiência com verruga, e você vê funcionar, a fé se fortalece, a fé se consolida, e não tem descrente nesse mundo que vá fazer você simplesmente ignorar a experiência que teve. Quem está entendendo? Agora, se eu e você decidimos usar o que nós temos, essa decisão de usar o que nós temos, pastor, mas o meu copo está pela metade, use a metade. Olhe para ele e diga como esse pai, eu creio, eu vou usar o que eu tenho, e o resto eu e você cremos que virá depois, virá dentro do processo, virá dentro, né, da caminhada. Eu fico olhando para alguns desses testemunhos, né, ao longo do caminho, de coisas que Deus me permitiu perceber, escolhas que tem que fazer, que cria uma decisão, que a responsabilidade é nossa, que a gente tem que usar aquilo que a gente tem. E eu percebo que foram princípios que não apenas me sustentaram diante de adversidades, mas me fizeram ver muita intervenção de Deus. Nós podemos viver mais do sobrenatural. Nós podemos viver mais dos milagres de Deus. Isso não vai acontecer só porque você está lá dizendo, Deus, aumenta a minha fé. Ao mesmo tempo que você, como esse pai pode pedir aumenta a minha fé, Deus vai dizer, eu te dou o caminho, meu filho. Você mesmo pode aumentar. Usa o que você tem. Semeia o que você tem. Há formas e maneiras de multiplicarmos, de fazermos crescer a fé e de fortalecê-la, né? Eu olho, vou repetir mais uma vez a frase, texto após texto, relato após relato. Você gasta tempo principalmente no Novo Testamento. A palavra fé, ela não aparece muito no Antigo Testamento, mas Hebreus 11 vai falar que todo mundo estava crendo, mas ela não aparece tanto. Mas quando você olha, né, pro Novo Testamento, você vai ver um exemplo atrás de outro. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E o Pedro foi e andou sobre as águas. Mas em algum momento ele aborta o sobrenatural, porque a Bíblia diz que ele começa a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Uma boa definição de fé que eu gosto de usar é: fé é manter seus olhos em Jesus na hora da tempestade. Mas se aqui é uma definição de incredulidade, fé
é olhar para a tempestade em vez de olhar para Jesus. Se tem algo que pode sabotar o que você já está vivendo, que pode te desanimar, são justamente as circunstâncias. No momento que Pedro olha, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu gosto desse detalhe. A Bíblia não diz que ele levou um caldo, sumiu para dentro da água de uma vez. Começou. Aquele chão está sendo comprometido. Ele vê que ele está perdendo algo. O que é que Pedro fez? Lutou contra aquilo. A Bíblia diz que na mesma hora ele grita. Não é só uma oração qualquer. E outra, aquele tipo de oração que nem deu tempo de enfeitar. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Porque tem uns crentes que eles oram bonito, gente. Abre, fecha o mar vermelho. Outro dia teve um que foi orar, a comida estava fria quando terminou. Eu fiquei olhando e pensando, precisava isso tudo? Mas Pedro só grita, socorro, me salva, né? Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, se o Senhor não intervir, eu vou sabotar o que o Senhor já me proporcionou viver. Eu preciso da sua ajuda para não sabotar o que eu já estou experimentando. E se eu e você decidimos usar o que tem, enquanto vamos pedindo socorro e ajuda, nós vamos multiplicar o que temos e vamos experimentar cada vez mais. Resultado, Pedro sabia nadar, gente. Tem vários textos que falam dele nadando como pescador. Mas Pedro não queria voltar nadando para o barco. Ele não ia morrer afogado se Jesus não socorresse. Mas ele ia perder o sobrenatural. Ele está dizendo do nível que eu já experimentei, daqui para frente, não é daqui para trás. Eu não abro mão disso. Eu quero até o fim. E a Bíblia diz que o Senhor o toma pela mão. E os dois voltam para o barco. Achei engraçado como muito pregador usa esse texto para falar da incredulidade de Pedro. Eu falo, pelo menos andou na água. E tu que nunca andou? E andou 2 vezes, a ida e a volta. Porque quando começou a afundar, pediu socorro para Jesus para andar a volta. Você acha que os dois voltaram nadando? Né? Então, quando a gente decide usar a fé que nós temos, nós vamos experimentar cada vez mais da parte de Deus. E não importa se vai levar um tempo enquanto você está lutando. Eu falei para vocês, 6 meses de espera daquela hérnia de disco. Mas eu estava o tempo todo dizendo, eu creio. Eu creio, ajuda a minha falta de fé, não sei porque ainda não aconteceu, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Eu vou repetir, se Jesus repreendeu a fé pequena de alguns, elogiou a fé grande de outros. Se 2 Tessalonicenses 1:3 diz, a vossa fé cresce muitíssimo, é porque a fé pode crescer. Mas esse assunto semana que vem a gente não precisa estender. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu não quero insinuar que qualquer problema que você já teve, que não foi sobrenaturalmente resolvido, que são áreas onde nós falhamos por não nos posicionar em fé. Eu creio que quando você olha o todo da Bíblia, não dá para deduzir esse tipo de coisa. Mas certamente, muitos de nós já temos áreas que, se tivéssemos decidido crer, poderíamos ser mudados. Eu já contei várias vezes aqui que na ocasião do parto do Israel, meu primeiro filho, eu vi que a situação era séria, que era uma situação de morte. E eu entrei em desespero. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Correndo o risco de ser mal entendido por não poder explicar. Não era simplesmente perder uma criança. Eu ouvi as histórias em casa. Minha mãe teve 4 partos, nós éramos 3 homens. A caçula, que era uma menina, viveu 2 dias e faleceu. A gente sabia que ela estava com o Senhor. Não pudemos ter o convívio com ela, mas um dia certamente estaremos juntos. Pensando em quem foi, não temos algo tão complexo. Agora, para mim era, e as palavras que Deus falou a respeito dessa criança, e tudo aquilo que foi crido ao longo do caminho. Ou seja, não dá para aceitar que termine assim quando tem palavra diferente. Foi a decisão de Abraão. E naquele momento eu estou brigando com aquelas emoções. O Espírito Santo falou comigo, faça uma escolha. Você pode ficar sentado chorando e enterrar o seu filho, ou você pode se levantar, posicionar em fé e fazer alguma coisa. E eu enlouqueci, eu surtei, eu tive um surto de fé. Eu levantei, comecei a repreender tudo quanto é demônio, espírito de morte, tira a pata suja do meu filho agora, você não vai fazer nada. Comecei a declarar palavras de fé. Curioso que o obstetra que fez o parto, que era alguém muito conhecido na cidade, por quase 3 anos depois do parto, ele ainda mandava a gente na igreja para pedir oração. Sempre que ele estava diante de situações de
diagnósticos complexos, e ele dizia: eu não posso fazer nada por você. Ele dizia: mas tem um povo lá que eles entendem alguma coisa que a gente não explica. Eles sabem crer e ver as coisas funcionar. Ele dizia: tem um pastor que ele é pai de um menino, ele dizia assim: eu chamo de menino milagre. O médico dizia: não tem explicação, mas esse menino ficou 1h10 sem respirar. Não tinha como estar vivo, não tinha como estar sem sequela, não tinha como ter acontecido. Gente, nós podemos experimentar mais. E muitas vezes porque só nos não entendendo o princípio, achando que Deus é que tinha que fazer. Além de nos magoarmos com Ele, nos distanciarmos dele, nós não vemos intervenção. Assim entendemos que o tempo todo Ele está dizendo: a responsabilidade é sua. Não olhe para mim dizendo se podes. O Senhor olhou para aquele pai e falou: tudo é possível que crê. Eu te devolvo a batata quente. Você tem que ter o posicionamento. Nós servimos a um Deus grande e extraordinário. Não quer dizer que toda e qualquer situação tenha que ser resolvida só com milagre. Mas nós precisamos ter o bom senso, discernimento, estar sensíveis ao Espírito Santo, saber como avaliar essas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós podemos viver mais do sobrenatural. E você não precisa esperar uma vez por ano uma conferência para de repente ter uma experiência com o Espírito Santo aqui ou lá. Nós podemos viver milagres, gente, em base contínua. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um ateu que eu estava tentando evangelizar. E eu falei: eu vou te dar algumas experiências só nessa área de cura. E quem são os médicos que acompanharam tudo que aconteceu na minha família? Eu lembro que no final ele falou: no seu lugar até eu acreditava. Porque ele falou: não é possível que alguém veja isso com tanta frequência e não consiga acreditar. Eu falei: exatamente. Falei: eu acho que sua fé para não crer é maior do que a minha. O seu esforço é muito maior do que o meu. Mas, gente, nós podemos experimentar mais. Eu não quero encher a sua cabeça de doutrina, eu quero só simplificar o princípio. A responsabilidade de crer é nossa. Crer é de fato uma decisão. E se a gente usar o que nós temos, mesmo que a gente não tenha muito, eu posso contar um monte de testemunho onde eu percebi que minha fé não estava pronta, não estava funcionando, coisas que eu não tive resposta, coisas que eu desisti, e lá na frente Deus fez algo parecido só para dizer: se você tivesse continuado a acreditar. Mas com essas coisas todas nós vamos aprendendo que nós podemos ir além, nós podemos avançar. Se você quiser saber como ter mais fé, volta domingo que vem. Acho que foi tipo cenas dos próximos capítulos, né? To be continuated. Pai, oramos por cada um dos nossos irmãos. Pai, nós te pedimos mais do que ensino de princípios, mais do que clareza doutrinária. Nós oramos por aquele sopro fresco e vivificante do teu Espírito, provocando cada um de nós a uma resposta à tua palavra. A resposta de assumir a responsabilidade de crer. A resposta de decidir acreditar e confiar no Senhor de todo o coração. A resposta de decidir usar aquilo que nós temos, enquanto usamos, avançar para o crescimento e a multiplicação da fé. Estende a tua mão, fortalece os meus irmãos e irmãs. Eu oro que tudo aquilo que estava trazendo desânimo, abatimento, a força das circunstâncias, o ataque dos espíritos de incredulidade, que sejam agora substituídos pela ação poderosa e sobrenatural que só a tua palavra pode, debaixo da ação do teu Espírito, produzir. Nós oramos por isso, Senhor. Mais do que encorajamento emocional, nós oramos que o Senhor de fato traga empoderamento, fortalecimento espiritual para a fé de cada um, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, concorde, amém? Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 21. Enquanto você localiza o texto, eu queria recapitular o assunto da ministração da semana passada. Preguei aqui sobre a prosperidade da alma. 3 de João, verso 2, o apóstolo João diz a Gaio: amado, desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós falamos que o fundamento da prosperidade exterior é interior. Ela é o alicerce. Prosperidade exterior é o prédio, que deve ser construída sobre ele. Meu primeiro questionamento aqui foi, biblicamente falando, prosperidade é bênção ou maldição? E a nossa resposta foi: pode ser tanto um como o outro. Fizemos aqui a analogia da mandioca brava
que diferente da doce é venenosa. Para que seja tratada ou consumida como alimento, ela precisa de um processo, ser devidamente ralada, né, fervida várias vezes com troca de água, passar por processos de fermentação. E se alguém perguntar da mandioca brava, é alimento ou é veneno? A gente diz, não é um ou outro, pode ser tanto um quanto o outro, depende do processo, né? E mostramos que para que prosperidade seja bênção, tem que ter primeiro prosperidade de alma. Falamos de valores, né? Destacamos aqui a importância de que não haja lugar para o orgulho e que o único antídoto para ele é a humildade, de que não haja lugar para a avareza e que o único antídoto para isso é o contentamento, né? De que não haja em nós egoísmo. Todos esses são sinais de ausência de prosperidade de alma e que o antídoto para o egoísmo é a generosidade. Mas eu falei, olha, como desenvolver e trabalhar esses valores seria assunto de hoje, né? Então hoje eu quero tentar apresentar uma versão mais prática de como podemos construir aquilo que os encorajamos na semana passada e apresentar também uma visão aqui, né, resumida daquilo que para nós é parte do fundamento da vida cristã, do aspecto prático da aplicação, da salvação em toda a sua extensão na nossa vida. E para isso nós vamos começar com Tiago capítulo 1, verso 21, que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui nós temos uma afirmação que diz respeito à salvação da alma. Ele não está falando do novo nascimento, da regeneração, da experiência inicial da conversão, porque no versículo 2 Tiago começa chamando as pessoas a quem dirige a sua carta de meus irmãos, né? Ele não apenas chama de meus irmãos no sentido de que são patrícios, né? Mas ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé. Está falando de pessoas que eram irmãos de fé. Isso fica incontestável quando no verso 18 ele faz outra declaração. Pois, segundo o seu querer, ele quem? O versículo anterior fala de Deus, chamando-o de o Pai das luzes. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui está falando de novo nascimento. O verso 19 ele volta a dizer: saber essas coisas, meus amados irmãos. Então é evidente que eles já tiveram essa experiência inicial de conversão. Mas quando ele diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, aqui eu e você precisamos entender duas verdades importantes. A primeira delas é a constituição do ser humano. Biblicamente falando, a gente afirma que o homem é um ser tripartido, composto por três partes distintas. Isso fica bem claro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde a Bíblia diz: e o Deus da paz vos santifique completamente. Esse completamente foi traduzido em outras versões como santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser integral? Na sequência diz: e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. O crente, de uma forma geral, tem mania de dizer corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia apresenta essa ordem: espírito, alma e corpo. E sim, a ordem dos tratores altera o viaduto. Não era bem essa fórmula, né? A ordem dos fatores altera o produto. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Quem que é esse eu tenho desejo de partir? Quem partiria? Paulo não está falando do corpo, né? Quando falecemos, e a Bíblia define no livro de Tiago a morte como o espírito saindo do corpo, quando falecemos o corpo será sepultado, irá se decompor, até que no dia final, né, da vinda de Cristo seja glorificado. Quem parte é o que nós chamamos do homem interior, não o exterior, né? Aliás, Paulo faz essa divisão em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, uma referência ao corpo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós temos a parte exterior e a parte interior. A parte interior é composta de outras duas, né? O que compõe o homem interior? Espírito e alma. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Assim como juntas e medulas são coisas distintas, embora estejam ali bem unidas, espírito e alma são coisas distintas,
mas estão unidas na condição do que chamamos o homem interior. Uma boa maneira de pensar nisso é quando nós olhamos para o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Uma figura da casa de Deus, que hoje, o templo de Deus, de acordo com a Escritura, somos nós. Essa tenda, o tabernáculo, ele tinha uma parte coberta, chamada tenda da revelação, e tinha o quintal, o chamado átrio, o pátio exterior. Então, quem olhava de longe, uma vista rápida, podia pensar, bom, a casa tem duas partes, coberta e descoberta. Mas a parte coberta, a tenda da revelação, ela subdividia em duas, dividida no meio por um véu. Primeiro tinha o lugar santo, depois do véu, o lugar onde estava a arca da presença de Deus era chamado o Santo dos Santos. A gente pode dizer que uma olhada superficial para o ser humano diria, ele é composto de duas partes, homem interior, homem exterior. Mas o homem interior se subdivide em dois. Por que é importante a gente entender essa composição? Para entender a obra da própria salvação. Quando nós nascemos de novo, a regeneração, na conversão, a obra inicial, isso acontece onde? No nosso espírito. Onde Jesus diz para Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Onde se dá o novo nascimento? Jesus diz para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o novo nascimento acontece no nível do nosso espírito. E aqui nós temos uma experiência de regeneração. Mas nós não somos só espírito. Nosso ser também é composto de alma e de corpo. A regeneração do espírito é um processo instantâneo. O crescimento dele não. Agora, quando falamos do corpo, no dia final da vinda de Jesus, mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e a obra final da redenção é a glorificação do nosso corpo. Quando acontecer, será uma obra instantânea. Até que esse dia chegue, o processo que nós temos em lidar com a carne é subjugá-la, para que ela não esteja no comando. Agora, quando falamos da alma, como a salvação toca a nossa alma? E aqui Tiago está escrevendo e diz que a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra aqui traduzida psique, ela vai ser traduzida como alma, em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento. Eu escolhi ler a nova Almeida atualizada, porque muitas novas versões só diz a palavra é poderosa para salvá-las e não apresentam uma definição específica que está no original, salvar a vossa alma. A palavra aqui também traduzida salvar é a palavra sozo. Diferente de sotero, que é mais usada do que sozo, quando o assunto é salvação, a palavra sozo, ela tem a ideia de resgatar, de livrar, ela significa são e salvo, livre do perigo, mas ela também tem conotação de cura e de restauração. Tanto que nos evangelhos, algumas vezes você vai ver que Jesus, depois de curar alguém fisicamente, ele dizia, vai em paz, tua fé te salvou. Aquele salvou sempre será sozo, nunca sotero. Ele não está falando de uma salvação espiritual. Ali ele está falando de restauração do corpo, restauração física. Então, eu quero usar aqui como conceito o que a Bíblia chama de salvação da alma. Eu quero apresentar hoje, esse é o tema da nossa mensagem, a restauração da alma. Como na obra da salvação, nós precisamos entender aquilo que Deus espera de mim e de você a ser feito com a alma. Na caminhada cristã, nós também dividimos ela em três partes: porta, caminho e alvo. Porta é a conversão. O novo nascimento é a entrada no reino de Deus, é a porta. Depois da porta nós temos um caminho, e aqui existe progressividade. Até que um dia, Paulo diz, eu prossigo para o alvo, até que a gente alcance o destino. Entre a porta e o destino, todo o caminho ele fala de progressividade. No dia da conversão, nós temos uma santificação que chamamos inicial. A partir dela, tem uma outra que nós chamamos de progressiva. No dia que Jesus voltar, nós viveremos o que nós chamamos da santificação final, a erradicação da natureza pecaminosa. Nessa santificação progressiva, não significa que Deus não fez tudo por incompetência, Ele é competente, mas Ele decidiu trabalhar conosco de maneira gradual. Então, segundo aos Coríntios capítulo 7, diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Aquilo que começa na regeneração precisa ser trabalhado, é um acréscimo. Então,
Então, quando o Tiago está dizendo a palavra em vocês implantada, e o que gerou o novo nascimento? Foi essa semente de Deus, que é a palavra. A gente leu no verso 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 23, a Escritura diz algo semelhante. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra que nos gerou, ela agora vai trabalhar o que nós podemos chamar da restauração da nossa alma. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu e você precisamos entender o que é essa restauração. Quando falamos de uma santificação progressiva, nós não estamos dizendo que Deus não nos limpou direito na conversão. Todos os pecados que haviam sido cometidos, eles foram não só perdoados, eu e você fomos justificados. O cristão precisa entender o que é ser feito, o que é ser justificado, o que é ser feito justo. É como se eu e você nunca tivéssemos feito nada de errado. Deus literalmente zerou o game e nos permitiu recomeçar. Mas agora nós precisamos lidar não com os pecados do passado, mas com um processo de santificação para que o pecado não mais domine ou controle as nossas vidas. E aqui a expressão que Tiago usa no capítulo 1 é dizer que nós temos que acolher a palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Mas antes ele diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outras traduções optaram pela expressão vestígio de maldade, em vez de acúmulo. Agora, o que significa essa palavra que foi traduzida aqui, ou acúmulo, ou vestígio em outras traduções? Ela significa literalmente no original um resíduo. O que é um resíduo? É interessante você observar que os peritos criminais, por exemplo, que vão avaliar uma cena do crime, a partir dos vestígios, eles às vezes conseguem reconstruir a cena do crime. Eles podem confirmar a versão de uma vítima, de alguém envolvido, ou contestá-la completamente. Se houve disparo de tiro, uma bala na parede, o buraco vai determinar o ângulo que atirou, muitas vezes a proximidade, e tudo aquilo que aconteceu, que já não está mais lá. A gente pode dizer o crime já não está mais lá, mas pelos vestígios dá para saber o que aconteceu, às vezes até em detalhes. E quando eu falo dos vestígios, eu me lembro de uma história de 30 anos atrás, que ela e eu, recém-casados, a gente estava empolgado com os presentes que ganhamos de casamento. Nós somos parte de uma geração, Eu lembro quando criança, em casa, a gente tinha que espremer laranja na mão, na força do muque. Mas quando nós casamos, nós ganhamos um espremedor de laranja. Aquilo era novidade na época. A gente tomava suco de laranja quase todo dia, só para usar o brinquedinho novo que nós ganhamos. Eu amava fazer aquilo, ligar aquele negócio e ver o suco pronto rapidinho. A gente passou a fazer aquilo com frequência. Kelly nessa época fazia universidade de manhã, e de vez em quando acontecia de eu chegar mais cedo que ela. Eu tentava adiantar alguma coisa do almoço. Nunca fui um Masterchef, mas alguma coisa eu tentava adiantar. Esse dia eu falei, vou adiantar pelo menos o suco. Comecei a espremer as laranjas, mas eu não só espremia, eu batia no liquidificador. A gente tinha um ritual. E eu provei o suco, estava muito bom. E eu fui provando até que ele acabou. Antes dela chegar. Quando ele acabou, fui fazer mais, porque tinha acabado. E quando fui fazer mais, descobri que tinha acabado a laranja. Gente, eu fiquei com uma vergonha de imaginar, minha esposa vai chegar. O único suco que tinha, eu bebi. Não dava tempo de sair, comprar, Eu lembro que naquele desespero eu pensei, resolvo à tarde, ela vai ter suco à noite. E a única coisa que eu pensei é, agora ela não precisa saber de nada. Peguei o lixinho da pia ali, sumi com as laranjas, lavei o liquidificador. O espremedor lavei e guardei, Mas o liquidificador deixei lá, ele secando depois de lavar. Gente, Kelly entrou, me deu oi e foi para a cozinha. Não deu 3 minutos. Ela disse, você bebeu todo o suco de laranja, Eu pensei, revelação. Falei, não pode. Porque Kelly tem superpoderes no olfato, mas eu deixei as janelas abertas. Eu falei, nem cheiro de laranja vai ter nessa casa, Ela entrou e já sabia. Eu falei, amor, eu confesso, eu fiz o suco, fui provando, estava bom, a hora que eu vi terminou, mas quando fui fazer mais não tinha. Eu jamais te deixaria fora de propósito, Mas eu falei, como é que você descobriu isso? Ela falou, pelo vestígio da cena do crime. Eu, como assim? Ela me mostrou o liquidificador que eu não tinha lavado direito, tinha umas reentrâncias, que os bagacinhos da laranja estavam ali.
Ela falou, primeiro, esse liquidificador não estava aqui de manhã. E agora eu fico pensando, por que está aqui via os vagacinhos? Ou seja, o crime já tinha passado, que era eu beber todo o suco, mas o vestígio expunha. A Bíblia está dizendo que nós temos que lidar com vestígios da maldade. O que é que significa isso? Coisas que já foram removidas da nossa vida. E graças a Deus fomos não só perdoados, mas santificados. Mas que deixam certas marcas. Todo o processo de restauração da alma envolve trabalhar essas questões. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu te dar uma segunda ilustração. Eu lembro quando garoto de ter acompanhado minha mãe em várias reuniões das vendedoras de Tupperware. Eu sabia tudo de Tupperware. É lógico que eu só ia pelo lanche, né? Aparecia lá uns bolos de cenoura com cobertura de chocolate, aquele tipo de coisa que você não tinha acesso toda hora. O lanchinho era bom, valia a pena. Eu fui em tanta reunião com a minha mãe que eu aprendi um monte de coisa sobre Tupperware. Né? Eu lembro de uma ocasião que a mulher falou, olha, a senhora garante a durabilidade, mas eu estou com uma vasilha que foi comprometida. Né? Alguém guardou lá debaixo da pia, colocou uma panela de ferro pesada e agora em vez de redonda ela está oval e eu não consigo fechar a tampa redonda. E a vendedora, defendendo a marca, diz, não, mas a senhora pode recuperar o seu Tupperware. É só colocar água quente, ele vai amolecer, a senhora veste a tampa. Ela falou, fiz isso, mas depois que esfria, pula, solta. Falou, sem contar a dificuldade de vestir. A hora que você está terminando de fechar, escapa a outra ponta do lado de lá. A mulher falou, mas não adianta fazer uma vez só. Esse é um processo que tem que repetir várias vezes. E à medida que você vai repetindo, né, você consegue amolecer o plástico, colocando a tampa, ajustá-la à forma e ele volta a ser redondo. Gente, eu recuperei depois de adulto casado Tupperware, seguindo os conselhos que eu ouvia quando criança. Quando a gente fala da restauração da alma, imagina que aquela panela de ferro pesado teve lá entortando, já saiu, não está mais lá. Mas algumas marcas ficaram. E nós precisamos agora de um processo de restauração. Então, definido que essa salvação, né, que eu quero chamar também um processo de cura, de salvação da alma, nós precisamos entender qual é o motivo. Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com esse mundo. Esse não conformar é não tomar a forma, o molde. Né? Por quê? Durante todo o tempo, antes da nossa conversão, a gente teve ajustado ao molde. E agora nós não podemos mais ajustar ao molde dessa panela de ferro pesada que estava lá entortando. A Bíblia diz, transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Mesmo o crente que nasceu de novo, ele precisa ser submetido agora a um processo de renovação, de restauração, que vai permitir que a transformação ela se torne efetiva. Né? Nós precisamos entender que isso não tem a ver apenas com a maneira de pensar, nem só com os nossos valores, mas também com as nossas emoções. A alma não é só a sede da vontade, né, do pensamento, raciocínio, ela também é a sede das nossas emoções. Agora, o Salmo 147, falando da ação de Deus em relação ao seu povo, faz uma afirmação importante para mim e para você. Diz assim, 147:3, falando de Deus em relação ao seu povo, sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas. Aliás, quando Jesus se levanta, né, para ler o livro da lei na sinagoga de Nazaré, sua cidade, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não fala só de pregar o Evangelho, de abrir os olhos dos cegos, a porta da prisão ao preso, mas ele também fala de curar os quebrantados de coração. Parte da obra do Evangelho envolve uma restauração emocional. Deus tem cura para as nossas emoções. Você pode dizer amém? Então não importa se fomos, né, vítimas da violência do pecado de outros, e não falo só de violência, né, física, de toda forma, que geram feridas. Muitas vezes antes de nos converter, nós é que fizemos coisas erradas em relação a outras pessoas, e às vezes mesmo ouvindo uma mensagem de perdão, nós temos dificuldade de lidar com a culpa. Há muitas marcas nas nossas emoções que precisam de fato ser trabalhadas. Talvez você viveu uma profunda experiência de dor, de rejeição, que afetou sua identidade, a ponto de não conseguir ter percepção de valor, e você precisa entender quem você é em Cristo, quem você é aos olhos de Deus. Há todo um processo de restauração que é parte da obra que Deus realiza. Agora, a pergunta é como isso acontece? E o próprio texto que nós lemos, ele é muito claro, ele aponta com muita precisão nessa direção. Recebei
com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O agente de cura é a restauração. O agente de cura e restauração é a palavra de Deus. Então, se em primeiro lugar nós destacamos aqui o que é a definição de salvação da alma nesse processo de restauração, o meu segundo tópico a ser trabalhado aqui é o que eu chamo do poder sarador da palavra de Deus. O Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Eu citei anteriormente, Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a palavra de Deus que proporciona isso, né? O próprio livro de Tiago: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Se você puder, me acompanhe em Provérbios capítulo 4, dos versículos 20 a 22. Nós vemos assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Antes de dizer que é saúde para o corpo, ele usa essa expressão, são vida para quem os acha. Essa palavra, né, ela fala de algo relacionado com frescor, né? A erva, por exemplo, que reverdece depois de seca, quando ela é regada e volta a florescer. A palavra de Deus tem esse poder de produzir restauração no nosso íntimo. E nós precisamos, de fato, compreender. Ela não é apenas o agente da operação inicial da regeneração. A gente já viu isso. Deus nos gerou pela palavra da verdade, né? Nós fomos gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, como diz capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, verso 23. A palavra de Deus é de fato o agente que produz tanto a obra inicial, como também a continuidade. E João no capítulo 15, no verso 3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele está dizendo que a palavra produz limpeza, santificação na nossa vida. Mas não é porque algo já foi produzido inicialmente que não haja necessidade agora de uma santificação progressiva. E a mesma palavra que produz santificação inicial, ela é responsável pela continuidade. Olha o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, falando a respeito de Cristo em relação à igreja, ainda que ele use a figura do marido, da mulher aqui na analogia. Efésios 5, 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para quê? Por que Jesus se entregou? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, né? Assim como Jesus diz, vocês já estão limpos, a expressão lavagem de água é usada aqui. E ele está falando de algo que já aconteceu, tendo-a purificado. Agora 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse nível completo de santificação ainda não aconteceu. Houve uma santificação inicial na igreja, mas a mesma palavra que produz essa limpeza, ela trabalha, né, esse aperfeiçoamento na minha e na sua vida. E nós precisamos reconhecer esse poder sarador, esse poder transformador que a palavra de Deus tem, né? Quando falamos a respeito até do trato de Deus nas nossas emoções, né, quando falamos de mudança nos relacionamentos, nós precisamos entender que tudo isso é parte de um processo que a Bíblia classifica como santificação. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 12, no verso 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é seguir a paz, é viver sem conflito, né? Nós conseguimos entender isso porque na sequência o verso 15 diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, até mesmo quando falamos de restauração dos relacionamentos, nós estamos falando de um processo de santificação. E a santificação se dá pela palavra. João 17, 17, Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós tanto precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que é um processo de salvação da alma. Eu estou colocando o rótulo da mensagem restauração, para a gente ter um entendimento específico de que parte da salvação nós estamos falando. Como, em segundo lugar, entender que a palavra de Deus é de fato esse agente de transformação, né, que carrega esse poder sarador. Mas
Entendido isso, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo na orientação prática de Tiago, que é o nosso texto base, né? E diz: acolhei com mansidão. O que é que significa acolher a palavra? E diz: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então diz: ela já entrou, ela já produziu o resultado inicial. Mas se você quer continuidade, precisa haver uma interação. E aqui em terceiro e último lugar eu quero falar dessa interação, que é o elemento prático que eu e você precisamos para de fato viver essa transformação, né? Repito, não é apenas ter o entendimento dos conceitos. Quando a gente fala desse processo renovador, gente, nós vamos ter que mudar valores. Quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, é evidente que ninguém muda comportamento se não mudar valores. E como é que nós vamos mudar valores? Pela palavra. Agora, se a palavra não for lida, se não for meditada, se ela não é ensinada, se ela não é escutada, não é recebida, nunca haverá processo de transformação. Mas nós precisamos da renovação desses valores, precisamos de mudança. Porque durante anos nós tivemos hábitos criados em cima de valores errados. Durante muito tempo antes da conversão, o estilo de vida de alguns de nós era bateu, levou. Mas agora somos discípulos de Cristo. E o Senhor disse: se alguém te bater na face, você tem que virar outro, né? Talvez alguns de nós, depois da conversão, já não reagimos como reagiríamos antes. Mas nós temos um treinamento nos modelos, né, antigos, que é isso que eu falo desse vestígio da maldade que já não está lá, né? Então a gente pode dar inúmeros exemplos. Você tem pessoas hoje que, graças a Deus, não abrem a boca para falar palavrão. Mas alguns deles ainda dizem: pastor, mas eu penso. Eu tenho que morder a língua. Por quê? Houve muito treino aqui, existe a necessidade de uma mudança em níveis mais profundos. É a palavra de Deus que vai produzir isso em nós. Quem está entendendo? Então, dito isso, como eu e você podemos agir, né? O que significa essa expressão acolher com mansidão a palavra em voz implantada? Eu particularmente, né, gosto dessa declaração, não só o verbo acolher, né, que diz respeito a você segurar, pegar, fala de uma interação, né, aquilo que é a nossa parte, mas a expressão com mansidão. Essa palavra traduzida mansidão, ela também significa gentileza, bondade de espírito, humildade, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que não pode haver resistência. Traduzindo, baixa a guarda diante da palavra. Se exponha. Gente, o ser humano, e por que eu fiz questão de citar que um dos significados é humildade? O ser humano, nós temos por natureza, a natureza adâmica, pecaminosa em nós, nós temos uma estrutura de orgulho. Reconhecer falha, mesmo diante de Deus. O curioso é que o crente sabe que Deus sempre está certo, que ele enxerga tudo, e ainda assim parece que ele quer ter uma aversão para as coisas. Deus pergunta para Adão: o que é que aconteceu lá no Éden? Em vez dele dizer: foi mal, errei, pisei na bola, né? Adão olha para Deus e diz assim: a mulher que tu me deste. Primeiro ele terceiriza: a culpa não é minha, é dela. Mas ele está dizendo para Deus: e ela só está aqui para fazer confusão na minha vida porque o Senhor colocou. Então ele joga para outro e ele joga para Deus. Deus vai para a mulher: e aí? O que é que rolou? Ela diz: a serpente. Ou a gente está jogando para Deus, ou a gente está jogando na conta dos outros, ou a culpa é do Satanás. Mas é raro alguém dizer: eu sou o problema. Eu lembro de um dia que eu fui atender um casal, e quando os dois sentaram, eu sempre dizia a Kelly: ouça os dois lados, você vai ouvir um lado, está 100% certo, você vai ouvir o outro, parece estar 100% certo. E eu falei: quem começa? O marido apontou e falou: ela. Gente, a mulher descascou esses caras uma meia hora, mas assim, dava dó. E falou. Eu fiquei pensando: o que é que vem depois? Quando ela terminou, eu falei: e aí, qual a sua versão? Ele falou: não, é isso aí que ela falou. O problema sou eu. Gente, eu queria sair de lá, soltar fogos. Eu nunca tinha visto isso na vida. Alguém falou: o problema sou eu. Porque normalmente a culpa não é minha. Eu lembro de um que tinha aprontado uma. Eu falei: como é que você conseguiu pecar tanto? Não fui pastoreado. Eu falei: pronto, pastoreamento agora, botar uma coleira, feito um cachorro para controlar você. E se você pecou é porque nós não seguramos a coleira. Então as pessoas têm mania de terceirizar. Agora, nós só podemos ser trabalhados por Deus quando reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Então Jesus diz lá em Marcos 2, acho que é o verso 17: os sãos não precisam de médico. Se você for olhar o contexto, Jesus está dizendo que o médico é ele, o Salvador. Então o doente é o pecador. Nessa ótica que Jesus está apresentando, não existe são, gente. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer.
todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus não está dizendo que tem um são de verdade, mas está dizendo que o doente, porque todo mundo é pecador e doente, que acha que é são e não se admite doente, o médico não pode fazer nada por ele. É por isso que a base de toda a ação de Deus na minha e na sua vida começa com arrependimento. É admitir, eu errei, eu não apenas me entristeço, eu sei que eu preciso de mudança. Eu já comentei aqui várias vezes que as pessoas me perguntam: pastor, qual o mistério do toque na boca do profeta Isaías? Eu falo: não tem mistério. O homem faz uma oração: sou um homem de lábios impuros. Deus pega a brasa e tosta o lábio. Se ele falar: sou um homem de olhos impuros, talvez viesse 2 brasas nos olhos. Ou como dizia no interior de São Paulo, onde fui criado, no zóio, né? Agora, aquela área em que eu e você reconhecemos algo, Deus pode trabalhar. Ou seja, até para a palavra produzir efeito na minha e na sua vida, eu e você precisamos de interação. Quem está entendendo? E a interação começa pelo reconhecimento das nossas falhas. Então, receber com mansidão. O que significa isso? Hebreus cita 2 vezes uma porção do Antigo Testamento dizendo: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Endurecer o coração é resistência, é levantar a guarda, é entrar na defensiva, né? Eu não sei você, várias vezes, mesmo sendo corrigido por Deus e percebendo que tinha algo que estava errado, eu me via com o pensamento: mas tem que levar em conta isso, a gente fica se defendendo, a gente fica tentando se justificar, sem contar a psicologia de compensação. De quando a gente está bom numa área, a gente quer que os pontos daquela área que está boa justifiquem os da outra área. Quando mas eu estou ruim nisso, mas estou bom nisso, né? E nós precisamos de fato de entrar nesse lugar de exposição. Quando o Tiago fala sobre acolher a palavra, o que exatamente ele está falando? Eu acho que todo o texto ele tem que ser lido dentro de um contexto. Então ele vai continuar, olha o verso 22. Tornai-vos, pois. Esse pois aqui é portanto. Então, ele está continuando o assunto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, esse acolher significa que a palavra tem que entrar, mas ela tem que ser retida. Eu não posso perdê-la. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que não deu fruto. Caiu à beira do caminho, as aves do céu roubaram. Mas ele fala de 2 que deram fruto. No entanto, o processo foi abortado. A primeira delas por falta de profundidade no solo rochoso. A segunda por conta de concorrência. Caiu num terreno cheio de espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Eu e você precisamos entender que o fato de que a palavra de Deus começou a produzir algo na minha e na sua vida não é a garantia de tudo que nós precisamos. Em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 15, Jesus deixa claro por que aquele solo é considerado frutífero. Ele diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Se você puder, repita comigo: reter a palavra. Essa palavra traduzida reter, do grego kater, significa não deixar ir, reter, deter, conter, né? Ela era usada, por exemplo, para falar de manter amarrado, como por exemplo um navio ancorado, né? De manter seguro, de conseguir uma posse. Tudo indica o quê? É você agarrar isso e dizer: é meu, daqui não sai, daqui ninguém tira. Mas não é apenas entrar. Eu e você podemos ser ouvintes, escutando a palavra, e depois isso não produz absolutamente nada. E a Bíblia chama isso de enganarmos-nos a nós mesmos. Se tem um elogio que dá um gelo na espinha de qualquer pregador, é quando você termina de pregar, alguém fala assim: que linda a mensagem. Pensa numa coisa subjetiva. De vez em quando tem gente que fala assim: pastor, apanhamos, mas estava precisando, fui confrontado, né? Mas quando só fala que lindo, eu penso: pode ser que isso não vire nada, porque está apreciando aquele momento, diz: a palavra de Deus é linda, mas o que é que nós vamos fazer com isso? Esse sempre precisa ser, né, o nosso questionamento, o elemento prático. Filipenses 2,16 fala sobre preservar a palavra da vida. Como preservar? Não é só manter-se fiel no sentido da perseverança, mas é você agarrar e dizer: começou a agir, vai continuar agindo na minha e na sua vida. Agora vamos continuar em Tiago 1, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A nova geração não sabe na prática o que é essa orientação de Tiago: esquece da sua aparência. Porque
Porque hoje todo mundo tem espelho em casa, e nós temos espelho de verdade. Naquela época, os poucos que tinham espelho, normalmente eram os mais ricos, que tinham espelho de bronze batido e polido. Não era um reflexo perfeito. As pessoas normalmente viam o seu reflexo na água. Não se olhavam o tempo todo. E pelo intervalo entre vir uma vez, demora para ver outra, né? Havia exemplos práticos de gente que esquecia como era. Eu lembro de uma fase na adolescência. A adolescência é marcada por pelo menos duas fases. Uma que os adolescentes não saem da frente do espelho, e outra antes dessa é que eles não querem olhar no espelho. Nessa fase que não estava nem aí para o espelho, eu lembro de um dia que eu estou andando na rua e me deu um desespero, porque eu não conseguia lembrar com detalhes como era meu rosto. O desespero foi tão grande que eu parei na primeira vitrine meio levemente espelhada para olhar e dizer, era isso aí. Esse foi o exemplo que me ajudou a entender Tiago para a geração daquela época. Isso significa que a palavra se autodenomina, se chama de um espelho. Quando eu e você estamos diante da palavra, nós estamos diante de um espelho. Diga comigo, espelho. Espelho revela quem você é. Esse espelho tem dois aspectos distintos. Um deles é o posicional. Ele revela tudo que nós somos em Deus, a nossa verdadeira identidade nele. E parte do processo de restauração da alma é você entrar num lugar, né, de segurança da sua identidade. A gente vive num mundo de comparação, gente. Já foi assim a vida inteira, mas as redes sociais jogaram isso para um outro patamar. Quando Jesus fala sobre com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus, você vê a pergunta que ele faz sobre João, e quanto a esse? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa, isso que te importa não é da sua conta. Eu tenho uma forma de trabalhar na sua vida, eu tenho uma forma de trabalhar na vida. Mas a gente tem essa mania de comparar, de medir, né? Agora, pessoas que passam por um processo de entender quem são no espelho, elas têm uma identidade restaurada, é parte desse processo. Mas o espelho não mostra só o que nós somos posicionalmente, tudo que Deus fez. O que espiritualmente é verdade ao nosso respeito. O espelho também mostra aquilo que na prática nós ainda não mudamos para nos adequar com aquela outra declaração do espelho. Isso normalmente, né, é o que nós vamos nos expor às duas coisas. Tanto a identidade, entender, gerar fé, compreender, nos posicionar para viver isso. Mas também, quando eu estou lendo a Bíblia e ela descreve o que eu deveria ser como marido, eu vejo que ainda não sou. O que eu deveria ser como pai, e eu vejo que eu ainda não sou. O que eu deveria ser como cristão, e eu percebo que ainda não sou. O propósito disso não é me desanimar, mas é mostrar que se eu ainda não me adequei ao alvo, eu preciso reagir, né? Acolher com mansidão e dizer, então vem para cá, vai ser parte da minha vida. Ah, pastor, mas eu tropecei. Arrepende, levanta, como diziam os antigos, sacode a poeira, né? E vamos perseguir, né, a meta novamente. É isso que Paulo diz quando ele afirma, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim. Ah, pastor, mas eu saí do culto assim, olha, eu senti aquela água quente, eu consegui fechar a tampa do Tupperware no meio da semana, pulou. Já não adequava mais. Vamos esquentar de novo, e de novo, e de novo, até que se adeque. Então nós precisamos de um processo contínuo de dizer, eu vou agarrar, eu vou viver essa palavra. Ah, pastor, eu ainda não estou conseguindo. A maioria de nós não tem resultado em todas as áreas, e ninguém consegue isso da noite para o dia, é gradual. Mas nós vamos insistindo, é aquele posicionamento de dizer, eu me agarro a essa palavra, eu vou vivê-la. Chegará um momento onde isso vai ser prática, né, contínua na minha vida. Quem está entendendo? Então, esse posicionamento de acolher a palavra é algo fundamental. E na prática, precisa estar na minha e na sua vida, né? Para que a gente viva isso na prática, não pode haver a resistência, o coração duro. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, falando sobre aquela atitude da mansidão, né, nós temos parte da pregação de Estevão, que é um confronto, um discurso, né, pesado. Ele diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Aí vem a pergunta, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, né? E ele vai falar de uma resistência aos profetas. Então, quando ele diz resistir ao Espírito, ele está falando da obra do Espírito Santo, de levantar os profetas que comunicavam a palavra de Deus. Junto com resistir ao Espírito, leia-se, resistem à palavra proclamada, né? Talvez a gente não tenha aquela rebeldia deliberada, não quero ouvir, não quero saber disso, mas muitas vezes aquela relativização do não é bem assim.
Gente, isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. Quem começa com não é bem assim, lá no jardim para Eva, foi a serpente. Não é bem assim. E eu e você precisamos cuidar com essas relativizações, né? Acolher a palavra significa um firme compromisso. Começando pelo quê? Pela leitura bíblica. A maioria dos crentes não lê a Bíblia, gente. A gente vai pesquisa atrás de pesquisa, mesmo no nosso meio. E quando a gente tem programas como esse recente, os 100 dias na palavra, não é apenas para gerar entretenimento, para manter um assunto hypado na nossa rede social. Nós queremos te dar ferramentas que te ajudem a viver o processo de transformação. E mesmo depois de ler, também não é só leitura. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Né? A Bíblia fala, inclusive Deus diz para Josué, não se aparta da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditação, ato contínuo. Aquilo que eu leio no início do dia tem que me acompanhar, a gente tem que ficar mastigando, ruminando. Né? A leitura, você imagina, é o momento que a vaca está comendo o capim. Depois que ela senta com a pancha cheia para ruminar, você imagina, agora isso é a meditação. É onde vem o questionamento, eu estou vivendo isso? Ainda não. Por que não? Negligência minha? É um processo que ainda não terminou? Eu estou interagindo? Se eu e você, né, gastamos tempo questionando, processando, nós abrimos espaço para que o Espírito trabalhe em nós. A gente, além da leitura, da meditação, ainda fala de um outro nível que é estudo, pesquisa. Alguns pulam direto para essa parte, tem toda a informação, são os cabeção da teologia, mas na prática parece que a vida cristã não tem crescimento. Por quê? Porque a leitura e a pesquisa é atrás de informação. Meditação é aquele lugar onde eu e você queremos não só juntar as peças do quebra-cabeça, mas é como eu faço isso funcionar na minha vida, como eu posso experimentar. E esse tempo que gastamos é essencial. Aliás, a própria palavra trazendo à tona o que está dentro de nós. Ainda era garoto e lembro de uma mensagem que meu pai pregou, não lembro dela em todos os detalhes, mas tentei reproduzi-la uma ocasião aqui. Eu lembro que eu amei quando garoto, o título da mensagem dele me chamou a atenção. Ele deu o tema, a espada cortante do rei. Mas antes de chegar em Hebreus 4:12, que diz que a palavra é como uma espada afiada, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz, é apta para discernir os intentos do coração. E desse espelho traz à tona o que está dentro de mim e de você. Não só ações, atitudes erradas, mas muitas vezes motivações. Porque às vezes errado não é o que a gente faz, é por que a gente faz. E é só a palavra, né? O Espírito Santo trabalhando pela palavra que pode trazer isso à tona. Mas meu pai, antes de chegar lá, fez uma construção de Salomão como uma figura de Cristo. E ele mostra o descendente de Davi, o reto juiz, né? Sob vários ângulos, como Salomão, uma figura de Cristo. E que tão logo ele pede a Deus sabedoria para governar o povo, ele tem uma experiência. Tem um caso que ele tem que julgar. Isso se tornou conhecido de todo Israel. Duas mães solteiras que moravam juntas, tiveram os filhos quase que juntos, né? Quase que simultâneos. Uma delas vive uma fatalidade, à noite rola sobre a criança a ponto de sufocá-la, matá-la. Quando acorda, no desespero, não só de ter perdido a criança, mas de ficar sem filho, ela comete agora uma outra maldade que é intencional, não acidental. Ela olha o filho da outra que está dormindo, vai lá e troca as crianças, deixa o garoto, né, a criança morta, e pega a criança viva. E quando a outra acorda de manhã, né, com todo o choque, a criança não está viva, mas entra a iluminação e diz, mas essa não é a minha criança, não é meu filho. E começa a discussão, você trocou, não, o filho é meu, não, o filho é meu. O assunto foi parar diante de Salomão. Quando as duas estão ali brigando, é meu, Salomão diz, vamos resolver isso. Traga uma espada, trouxeram. Falou, agora corta a criança no meio, metade para uma, metade para outra. A outra, que não era mãe verdadeira, falou, isso mesmo, nem meu, nem seu. A criança não é nem minha nem sua. A mãe verdadeira, tomada de compaixão, diz, não mate a criança, dê para ela, eu fico sem filho, mas não deixe a criança morrer. A outra diz, nem meu nem seu. Salomão falou, nós já sabemos quem é a mãe, né? Meu pai pegou aquela figura e falou, a espada trouxe à tona o que estava dentro de cada um. Assim é o que diz Hebreus 4:12. Ela é apta para discernir os intentos do coração. Mas para isso, ela tem que penetrar profundo. E a gente não pode ser superficial. Então meu desafio para você hoje é, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que meditar mais. Nós precisamos ser mais profundos e não superficiais. Porque se não vivemos esses processos, não adianta a gente estar falando de vida abundante e querer te levar aos resultados sem os processos. Eu encerro fazendo uma afirmação aqui para você.
Nossa relação com Cristo é determinada pela relação com a sua palavra. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente pega só a parte final do versículo 7, pedireis o que quiser. Gente, você pode orar pelo que quiser, Deus vai atender e responder. É verdade? É, mas tem um fundamento ali que não pode ser ignorado. Se permanecerdes em mim, como nós permanecemos em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Um dos homens que mais me inspirou a vida de oração, lendo sua biografia na adolescência, chama George Miller. É um dos heróis da fé dos tempos modernos. Esse camarada chegou a sustentar cerca de 6.000 crianças em orfanatos, sem ajuda de governo, de nenhum tipo de igreja ou instituição, sem mantenedores regulares, né? Não de uma vez, em um único momento simultâneo, chegou a quase 2.000 crianças. Pensa num cara que vivia milagre. A gente lê histórias dele colocar as crianças à mesa com pratos vazios para agradecer a comida que ainda não tinha. Enquanto estava agradecendo, a comida sempre aparecia. Esse homem viveu tanto milagre, tanta intervenção de Deus, aquilo para mim era uma inspiração. Mas não era só isso. Ele foi considerado um homem de uma vida de oração extraordinária porque ele tinha registros, ele tinha diários de oração. Ele pegava um caderno e cada folha do caderno tinha 3 colunas. A primeira e a última coluna eram mais finas. Nelas ele colocava a primeira coluna mais fina, a data de quando começou a orar por algo. A coluna do meio a maior, a descrição do pedido. Qual era o propósito da terceira coluna? A data da resposta. Enquanto não tinha resposta, ele seguia orando por algo até ter a resposta. E quando a resposta chegava, ele registrava o dia, então aquilo deixava de ser um motivo de oração. Quando George Miller morreu, contabilizaram mais de 50.000 orações respondidas, só dos diários que acharam, não localizaram todos. Pensa num homem que viveu respostas de oração. Aquilo para mim foi uma inspiração. Mas deixe citar uma declaração do próprio George Miller. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. O homem era o homem das orações, pedireis o que quiser, será feito. Mas quando ensinava as pessoas, Bíblia, relacionamento com a palavra de Deus, quem está entendendo? A.W. Tozer, o grande escritor que eu respeito, gosto demais, diz: nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia. Gente, nós precisamos entender que prosperidade de alma não é espontânea, se constrói num processo contínuo de restauração da alma. E o agente restaurador é a palavra. E eu e você temos a responsabilidade de interagir. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, pedindo que o Senhor não apenas nos desperte para gastar mais tempo diante do espelho da Tua palavra, permitindo que ela revele desde a nossa identidade em Cristo, como também aquilo que ainda precisa ser moldado, mudado e transformado em nós. Que ela traga à tona os pensamentos do coração, aquilo que de fato está no mais profundo de cada um de nós, até mesmo motivações que às vezes são tão enganosas. Mas, Pai, que isso tudo seja trazido à tona, para que haja mudança, para que haja santificação, para que haja renovação da mente, dos nossos valores, da maneira de pensar, para que haja restauração da alma, das nossas emoções, e que possamos seguir nesse processo de desenvolvimento da salvação, cooperando com o Senhor, e que isso aconteça por um posicionamento firme de acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Que haja uma cultura, ó Deus, de leitura, de meditação, de avaliação das nossas vidas à luz da Tua palavra, para que os Teus processos se estabeleçam e sejam plenamente vividos. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus.